Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fut Hub Podcast. E hoje vamos receber aí uma das referências na área de gestão, uma das unanimidades aí nos clubes hoje. E eu convido o Fernando Carvalho para apresentar o nosso convidado. Bom, Diogão, nossos seguidores, nossos telespectadores, as pessoas que acompanham os podcasts do Fut Hub. Com muito prazer, hoje nós estamos recebendo aqui Marcelo Paz, dirigente do Fortaleza, com grande trajetória no clube, pela sua capacidade, pela sua honestidade, pela lealdade com que trata as questões do clube, né? Enfim, realmente é uma grande referência dos novos dirigentes dos últimos 10 anos. E te receber aqui é um grande prazer, Marcelo. Não canso de referir a tua participação no Fortaleza, o trabalho que tu fez, né? O sucesso do teu trabalho num clube que é oriundo de uma sequência de anos na Série C, né? E com a tua participação subiu e veio gradativamente alçando voos grandes e hoje é primeira linha do futebol brasileiro. Obrigado por estar conosco. Bem, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui em Porto Alegre, estar aqui no Fut Hub, parabenizar o trabalho de vocês, que é sensacional, né, de formação esportiva, de conteúdo, de formar novas lideranças, de desenvolver lideranças que já fazem parte do meio do futebol. E já começo, Fernando, te agradecendo, né, porque te admiro muito. Você é um dirigente que inspirou gerações, que fez o seu clube de coração um time mais vencedor, mais conhecido no mundo inteiro, campeão de tudo, e para mim você é uma grande inspiração. Então, uma das alegrias que eu tive no futebol foi lhe conhecer. Foi lhe conhecer, conviver com você, poder desfrutar da sua amizade, trocarmos ideias, de trocarmos informações, e hoje estar aqui, né, frente a frente também no Fut Hub é uma grande alegria, que eu faço questão de externar para quem está acompanhando, e de admirar o seu legado imenso, mas maior do que o seu legado é a sua pessoa, que é um cara correto, humilde, conhecedor e que estimula que as pessoas cresçam. É um cara tão grande que estimula que as pessoas cresçam. Então, estou muito feliz de estar aqui e que a gente possa desenvolver um bom conteúdo nesse momento. Ótimo, agradeço. É um prazer te receber e vamos falar sobre futebol, que é o que a gente gosta, né? Adoramos. Eu vou falar aqui, fazer um comentário que um dia conversando sobre a gestão do Fortaleza e o Marcelo, e o Fernando fala assim, o Marcelo tem uma coisa que é muito parecida comigo. O que, Fernando? A memória, ele sabe tudo sobre os jogos, quem jogou, o jogador, quem era o adversário, quem era o juiz. Então, tem uma semelhança aí, Fernando. Sem dúvida, sem dúvida. Não que eu queira me autoelogiar aqui, né? Mas, assim, a trajetória do Marcelo e o que ele pensa de futebol, a boa memória, né? Isso é uma coisa que eu... Agora, já com a idade, tu já vai meio que dando uma escasseada, né? Mas eu sempre tive uma boa memória, me lembro das coisas que aconteceram, principalmente no meu clube, né? E no futebol como um todo. E o Marcelo tem essa característica que eu acho muito importante. Assim, nada me escapava. Assim. Uma vez me falaram sobre o Yarley, que era do Ceará, e não deu para contratá-lo naquele momento. Eu nunca mais esqueci do Yarley, fiquei controlando o Yarley. E ele acabou sendo contratado. Né? E fez o que fez, né? Fez o que fez. Fernandão. E assim, vários outros casos, né, de atletas que eu tomava conhecimento por uma razão ou por outra e eu começava a cuidar e jamais esquecia. Assim como também nos debates, né, Marcelo? A gente vai para debate e ninguém nos enrola, né? Ninguém nos enrola. O conteúdo tá guardado ali. Tá guardadinho. O cara vem com uma história que não é verdadeira. Não é assim. Não é bem assim, não. Então isso eu acho que o dirigente atuante, ele tem que ter essa característica, porque dá uma condição, né, de discutir as coisas num nível superior, que é exatamente o que eu vejo no Marcelo Paz. E uma outra semelhança é essa trajetória, Marcelo. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que tu chega no Fortaleza, como é que tu vai participando do futebol, até chegar hoje no cargo de CEO do Fortaleza SAF, né? Sim. Bem, eu comecei como um torcedor apaixonado que queria ajudar o seu clube de coração, né? Clube de coração que vivia uma dificuldade. O Fortaleza passou 8 anos na Série C. Esses anos, boa parte deles eu estava na arquibancada, torcendo, vibrando, chorando, sofrendo um pouco, ou muito, né, com aquele contexto. Minha formação é como gestor, sou administrador de empresas, formado pela Universidade Federal do Ceará, e a minha paixão é o futebol. Então, entrar no Fortaleza foi juntar a vocação com a paixão.
paixão pelo futebol e pelo clube e a minha vocação profissional. E essa entrada ela se deu no final do ano de 2014, mas ela foi construída durante o ano de 2014. Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp chamado Confraria Tricolor. Esse grupo tinha a intenção de ajudar o Fortaleza. A gente tinha uma mensalidade no grupo e esse valor ia todo para o Fortaleza, para comprar coisas básicas ali, de itens de fisioterapia, itens de preparação física, qualquer ajuda que a diretoria da época precisasse. O Fortaleza estava na Série C. E era um grupo também composto por muita gente boa, assim, né? Pessoas da sociedade que torciam Fortaleza, médicos, engenheiros, desembargadores, advogados, administradores, advogados, várias funções ali, a gente conversava no grupo, trocava ideia, com o objetivo de ajudar. Fortaleza naquele ano 2014, mais uma vez não conseguiu subir, né, da C para B, na época foi eliminado pelo Macaé, do Rio, ia ter uma eleição no final do ano. Esse grupo da confraria, que já estava forte, porque agregava muita gente boa, escolheu apoiar um candidato, que era o presidente Jorge Mota, que tinha sido presidente na época 2000, 2001, 2002, um presidente muito simbólico, que reestruturou o Fortaleza lá no início da década de 2000, e voltava ali como uma esperança para o torcedor. E o Jorge Mota disputou a eleição e ganhou a eleição. E esse grupo disse, indica o Marcelo para ser o diretor de futebol, é um cara jovem, e eu já tinha sido comentarista esportivo. Então algumas pessoas já me conheciam um pouco de, esse cara entende alguma coisa de futebol, ele é comentarista, os comentários são bons, palavras das pessoas, não estou me autoelogiando não, viu, Fernando? Não estou fazendo autoelogio. E aí a confraria indicou pro Jorge não me conhecia, ficou meio assim, com o pé atrás e tal. Deu umas 2 semanas, ele aceitou o meu nome e trabalhamos muito junto, hoje somos grandes amigos, eu aprendi muito com o Jorge. Então minha trajetória começou ali, né? Ainda na Série C, fomos para 2015, era um ano difícil, porque o Ceará, nosso rival, era tetracampeão estadual, estava na Série B, estava bem organizado, ia buscar um pentacampeonato que até então seria inédito, porque tem uma polêmica lá do pentacampeonato do Ceará da década de 20, né, de 16 a 19, negócio assim, de 15 a 19, e esse penta a torcida do Fortaleza não reconhece, mas a do Ceará reconhece, foi validado depois, mas isso é outra história. Então o Ceará ia conquistar esse penta em campo, né, tinha um time para conquistar em campo, e eu assumi a direção de futebol desse time. E conseguimos evitar o penta do Ceará com um gol, inclusive, de um gaúcho, Cassiano, que jogou no Inter. Cassiano fez o gol de evitar o penta, e foi um enredo nesse jogo que sensacional. E dali a gente começou o trabalho, não subimos em 2015, 2016 bicampeão estadual, não subimos em 2016, saí por um período do clube, voltei no meio de 2017, que foi o ano que a gente conseguiu subir, né, para a Série C, da C para B, logo depois eu assumi a presidência. Nessa época o treinador era quem? Em 2015. Quando subiu, C para B. Quando subiu da C para B era o Antônio Carlos Zago. Ah, o Zago. Mas quem começou a campanha foi o Bonamigo. Certo. A campanha da Série C, até a chegada do Zago, foi o Bonamigo, que é gaúcho também. Jogou nos dois, né? Mais identificado com o Grêmio, mas jogou nos dois. Grande amigo nosso. Pessoa sensacional. Eu, como vice de futebol, fui eu que contratei o Bonamigo. Você botou ele na saia justa, né? Muito. Foi terrível. Ele me disse que teve que se esconder no hotel alguns dias. É que naquela época tinha a lei do passe ainda. Então eu montei toda a proposta que ele fez, que era uma proposta em que ele ganha, assim, o valor do passe era vinculado ao valor da proposta que o jogador fazia. Era um multiplicador, né? E eu fiz uma proposta onde o valor inicial era absurdamente alto e depois ele ia diluindo. E com isso o Grêmio não bancou a proposta. E aí aquela diluição baixava o valor valor final. Foi tudo uma engenharia. Mas aí ele tinha que ficar distante exatamente para o Grêmio, os amigos e as pessoas não pressionarem. Sim. Né? Foi isso que aconteceu. Grande figura, Bonamigo. Pessoa espetacular, adoro ele. E aí quem subiu com a gente da C para B foi o Zago, que tinha nos eliminado no ano anterior pelo Juventude. Certo. Ele tinha sido o treinador do Juventude, que eliminou o Fortaleza no mata-mata com 2 empates. Num jogo lá em Fortaleza. 0-0 em Caxias. Lotado, né? O estádio lotado. Maior público da Arena Castelão, 63 mil e tantas pessoas. Brasil todo assistindo, na época Esporte Interativo, esse jogo, todo mundo assistia, eu né? Esse jogo. E aí a gente... Nessa época eu torci pro Juventude. Normal, né? Depois mudou, né? Nós classificamos em primeiro, Juventude em quarto. Só que tinha o gol fora de casa, o gol qualificado. Empatamos 0-0 em Caxias, o empate 1-1 em Fortaleza deu a vaga ao Juventude. Bom, aí na sequência
E veio o Rogério Ceni, né? Isso, aí eu assumo... Aí houve realmente o grande crescimento. Isso. O Rogério acho que foi muito importante para vocês. Né? Eu assumo a presidência pouco depois de terminar a Série C. A gente sobe na Série C em 2017, eu como diretor de futebol e vice-presidente. A gente consegue finalmente subir depois de 8 anos. Foi 23 de setembro o dia que nós subimos. Fomos até a final da Série C, perdemos na final para o CSA, mas já tinha subido, né? Que era o principal objetivo. No dia 6 de novembro eu assumo a presidência. No dia 7 de novembro eu vou para São Paulo para tentar contratar o Rogério Ceni. A gente já vinha conversando. E aí a gente consegue levar o Ceni. Naquele momento foi assim, uau, né? Ninguém esperava e tal. Muita gente achou legal, outras achavam que era uma loucura, que era um treinador em início de carreira. Era um vencedor, né? E a história com o Ceni foi magnífica. Sou muito grato também a ele. Mais de 1000 dias no clube, 4 títulos. Deixou um legado estrutural, deixou um legado de mentalidade muito grande. Isso que eu ia fazer um comentário. Eu já participei de algumas palestras, alguns eventos que tu traz o case e tu sempre cita a importância do Rogério nessa parte que muitas vezes as pessoas não vê, o torcedor não vê, que é a estrutura, né, cobrar por melhorias profissionais, trazer referências para o Fortaleza. E aí a pergunta em cima disso que o Diogo falou é a questão financeira. Como é que o Fortaleza, naquele momento de Série C para Série B, né, contrata um profissional do tamanho do Rogério Ceni e aí, vindo de uma Série C com receitas inferiores, se depara com essa nova realidade, né, de um profissional de primeira linha, a estrutura que ele exigia ou que ele sugeria, né, e o Fortaleza, como é que se viu aí nesse momento? Como é que, claro, teve criatividade, mas como é que se deparou com esse novo ambiente, com essa nova exigência? Muito boa essa pergunta. Quando a gente sai da C para B, o Fortaleza chega na B como um dos grandes da B. Né? Por mais que estivesse 8 anos distante dessa divisão, mas pelo tamanho do clube, pela a sua massa de torcedores, o estádio Castelão cabendo 60 e poucas mil pessoas, a gente chega como um time com orçamento um pouco maior do que a maioria. Não era o maior orçamento, naquele ano ainda tinha, acho que foi o último ano que tinha aquele paraquedas de quem caía da A para B segurava. Então tinha Ponte Preta com dinheiro muito maior, tinha Goiás com dinheiro muito maior, tinha Curitiba com dinheiro muito maior. Eu lembro que a gente perdeu muitos jogadores para esses clubes. A gente queria contratar e não, foi para Curitiba, foi para Ponte Preta, foi para Goiás. Vou lembrar aqui de cabeça, né, o Rafinha, um meia, foi para Goiás, um volante, Simeão, foi pro Curitiba, a Ponte Preta levou o Chiquinho e um outro jogador que a gente queria, teve vários, a gente queria e foi parar nesses clubes que tinham um maior orçamento na época. Mas o Rogério era o treinador mais bem pago da Série B. Quando a gente fechou com o Rogério, o salário que a gente fechou era muito longe dos salários que se praticam hoje, né? Porque o futebol mudou muito rapidamente as cifras, mas era um salário alto para o Fortaleza. Mas a gente teve coragem de apostar no nome. E o Rogério também trouxe receita para o Fortaleza. Só a chegada dele, né, levou a autoestima do torcedor, aumentou a quantidade de sócios, patrocinadores nos procuraram. Eu lembro que eu comparei a época a chegada do Rogério ao Fortaleza, guardadas as devidas proporções, com a chegada do Ronaldo ao Corinthians. Quando o Ronaldo volta para o Corinthians, os olhos do futebol vão para o Corinthians. Jogadores começam a querer ir para o Corinthians por causa do Ronaldo, patrocinadores, a autoestima do torcedor. Guardadas as proporções, o Rogério fez isso com o Fortaleza. Porque o Rogério, ele transcende o futebol. Ele foi além do futebol. O Rogério era admirado pelo William Bonner, né, era admirado pelo pessoal do Titãs, que era São Paulino, por atores, artistas, por toda a trajetória dele como jogador e como figura, né? A figura dele é muito forte. Então, transcendeu, mas ele foi para lá para trabalhar, para ganhar, para ser campeão, que é o que move o Rogério. Então, foi um casamento bacana, tivemos coragem de investir no nome dele, de investir num salário maior naquela realidade, e se pagou, né? Porque o resultado... E acima de tudo, ele traz uma ideia de vitória, né? Sim. De conquista, de disputar para ganhar, né? Que não é só estar lá, é para ganhar. É o que move ele, né? O Rogério me contou, e ao longo desse período que a gente esteve junto, conversamos muito sobre muita coisa da vida e do futebol, que enquanto ele esteve no São Paulo, ele teve propostas para ir para clubes da Europa, mas eram clubes de meio de tabela que não iam ser campeões. Ele disse, eu não vou. Se não for para ser campeão, eu não vou. Teve para Espanha, teve para Alemanha, teve para Inglaterra. Disse, para esse clube eu não vou. Prefiro ficar aqui, que é a minha casa, e que aqui eu tenho chance de ser campeão. E ele foi pro Fortaleza, que ele pensava, lá eu tenho chance de ser campeão. Nem que seja o Campeonato Cearense, porque o contrato era só um ano, né? Era o primeiro ano.
E nós não ganhamos o Campeonato Cearense. Ganhamos a Série B, que foi um título muito maior que nenhum time cearense tinha e nem teve até hoje. Naquele momento era algo muito bom pra gente, né? E um resultado com um ano de trabalho, né? Com um ano de trabalho. Lideramos 36 das 38 rodadas. Foi muito legal. Eu lembro que o clube começou a ganhar, começou a crescer e não parou mais. Foi até o final. Exatamente. Chamando muita atenção. Né? Exatamente. Chamando muita atenção. Foi uma crescente a partir dali. 2018 a gente ganha a Série B e volta à Série A depois de 13 anos. 2019 a gente ganha o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste no mesmo ano, que é um feito muito difícil de se conseguir, ganhar os 2 campeonatos. Voltamos à Série A com um orçamento menor, com aquele primeiro objetivo de ficar na Série A e terminamos em 9º lugar. Então foi uma campanha muito boa, que nos levou à primeira competição internacional 2020. Fortaleza nunca tinha jogado nenhuma competição internacional. Então a gente sai do dia 23 de setembro de 2017, a gente amanhece na Série C. Aí a gente sobe. Quando chega dezembro de 2019, a gente já está na Sul-Americana. Em pouco mais de 2 anos a gente faz Série B, Série C, Série B, Série A Sul-Americana. Então foi uma trajetória muito rápida. O que eu queria te perguntar é justamente o que não aparece, né, atrás ali das vitórias, que foi o trabalho com o Marcelo, junto com toda a tua equipe, toda a estrutura, mas o que vocês foram pensando, porque a gente aqui de fora, a gente reparou que mudou a mentalidade, mudou a estrutura, começou a ser investido coisas que o Fortaleza não tinha, mas como é que foi isso, né, sendo o protagonista, estando lá na liderança desse processo, Marcelo? Primeiro que tem que se fazer escolhas, né, porque o dinheiro é um recurso finito, ele acaba, ele tem um limite. O Fortaleza tinha um déficit estrutural muito grande, porque passou muito tempo na Série C, não tinha dinheiro para estrutura, só tinha dinheiro para tentar montar o time para subir. Não tinha dinheiro para base, não tinha dinheiro para estrutura. Então a gente vai fazendo esse crescimento de um time mais forte, de um time que brigue por algo significativo, melhorando a estrutura. Ao chegar na Série A, a gente pensa o seguinte: temos que deixar algum legado estrutural aqui. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa aventura na Série A. Pode durar 1 ano, né? Pode durar 2. Historicamente, nunca nenhum time nordestino tinha ficado mais de 5 anos seguidos na Série A. O Fortaleza foi o primeiro que rompeu essa barreira. Hoje estamos no 7º, tentando o 8º. Todo mundo caiu no máximo no 5º. Bahia, Ceará, Sport, o próprio Fortaleza nunca tinha ficado tanto tempo. Então a gente pensou o seguinte: o tempo que a gente conseguir ficar na Série A, vamos estruturar o clube para que no dia que cair, tem estrutura e volta mais rápido. E aí você vai fazendo escolhas. Contrata um jogador a mais ou melhora a academia, né? Contrata um equipamento a mais de fisioterapia ou investe no salário. Você vai equilibrando ali, porque o futebol, a cada quarto domingo, você tem que estar se provando vencedor, campeão. Né? Quando eu falo aqui da Série B, né? Foi uma campanha linda, mas teve sofrimento também. Teve 2 momentos que nós ficamos 4 jogos sem ganhar. E naquele momento a torcida, perdeu o gás, tem que contratar, perdeu o jogador e não repôs, a gente não vai subir, faltou ousadia. Né? Então tem esse processo ao longo da caminhada. Então tem decisões que se vai no dia a dia, tem dificuldade financeira, né, que você segura ali, às vezes, perto de pagar uma folha, tem que conseguir um dinheiro a mais e consegue esse dinheiro, né, para não deixar faltar. Tem momentos, por exemplo, essa passagem eu acho legal. O objetivo quando a gente voltou para a Série B era fazer uma boa Série B. Assim, um objetivo externo. Né? Internamente a gente, vamos pensar em algo a mais. Quando vai terminando o turno, a gente está em primeiro. E aí a gente toma 2 medidas. Primeiro, a gente investe mais no time, vamos aumentar essa folha aqui, vamos trazer gente, porque se a gente reforçar, a gente tem chance real de subir. E mudamos a forma de premiação dos jogadores. A gente fez uma premiação que, enquanto estivesse em primeiro, ganhava cada vez mais o bicho. Né? Porque o meu pensamento era o seguinte: se eu estou em primeiro, eu estou longe do 5º. Se eu estou longe do 5º, eu vou subir. Né? Quem está ali 4º e 5º tá no risco, né? Na linha. Então, quanto a gente puder manter em primeiro aqui, a gente tá muito mais perto do objetivo. E funcionou. Não vou dizer que só foi por causa dessa premiação, mas a gente foi colocando estratégias que foram dando certo e a bola entrando, a torcida enche o estádio, o sócio-torcedor cresce e foi um ciclo muito virtuoso. É bom de lembrar disso, viu? Fazia tempo que eu não lembrava desse 2018. E tu falou uma coisa aí que eu vejo como muito importante, sempre que eu me manifesto eu abordo isso, que é a questão de aguentar a pressão. O resultado ele gera externamente manifestações emocionais que podem fazer o dirigente, se ele não tem convicção, em cima daquela pressão, mudar o seu objetivo, mudar a sua linha de conduta.
E que o Fortaleza demonstra ao longo dos anos, principalmente mais recentemente, né, quando subiu para a primeira divisão, é que a pressão não surte efeito. Claro que ela faz tu refletir, tu raciocinar, mas a ideia de manutenção, de sequência, né, de dar suporte para grupo, dar suporte para treinador, é uma ideia permanente. E eu queria te ouvir sobre isso lá atrás, quando o Rogério Ceni era treinador e teve 4 jogos em que não houve o resultado positivo. Que começou essa ideia de suportar a pressão. É interessante essa pergunta, porque ela me remete antes da Série B, em que a gente teve 2 vezes 4 jogos, foram 2 vezes que a gente ficou 4 jogos sem vencer. Mas no Campeonato Estadual, que era o ano do nosso centenário, tem esse ponto importante, 2018 era o centenário do Fortaleza. Voltamos à Série B e trouxemos o Rogério Ceni. E todo time quer ser campeão no centenário. E o torcedor do Fortaleza só acreditava que poderia ser campeão do Campeonato Cearense, porque naquele ano a gente não disputou nem a Copa do Nordeste, nem a Copa do Brasil. Não que a gente fosse ser campeão da Copa do Brasil, mas nem disputamos, não tinha nem aquela receita. Porque 2017 tinha sido tão difícil, tão ruim esportivamente, no começo, né, que não garantiu nem as vagas para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O Fortaleza não foi nem para a final do Campeonato Cearense. No final do ano a gente subiu. Então só tinha as 2 competições. Perdeu o Cearense, não vai ser campeão da Série B, ninguém acreditava. Mas na perca do Cearense, nós somos muito cobrados e criticados. 90% da torcida queria que demitisse o Rogério Ceni. Professor Pardal, ele que manda no Marcelo Paes, aprendiz de treinador, esse cara vai acabar com o clube. Se você for pegar os relatos da época, né, de rede social, era uma tragédia, porque o Ceará venceu a gente os 2 jogos, tinha um time mais pronto, tinha subido também da B para A, o Fortaleza subiu da C para B, o Ceará no mesmo ano subiu da B para A, mantinha o mesmo treinador na época, era o Marcelo Chamusca, tinha mais elementos e ganhou da gente o estadual. Então a primeira grande pressão foi essa. Mas a gente tinha a convicção de que o Rogério estava fazendo um bom trabalho, com alguns ajustes naturais, né? E uma coisa importante também, que vem da questão do compromisso. Quando eu fui à casa do Rogério para contratá-lo, que eu passei uma tarde lá, entre muitas conversas, idas e vindas de conteúdo, de formação de elenco, de relação com a imprensa, de estrutura, ele olhava para mim e dizia assim: eu preciso de um ano de trabalho. E aí falava, eu preciso de um ano de trabalho. Ele fez várias vezes esse relato, como quem diz, não me demita no meio do caminho, o meu trabalho surte efeito com a continuidade. E quando nós perdemos o estadual, que todo mundo queria que demitisse, eu lembrei muito disso e me reuni com ele e disse: você vai ter o seu ano de trabalho, nós vamos estar juntos, nós vamos conseguir um objetivo maior. E foi dado esse ano de trabalho. Na verdade, o Rogério nunca foi demitido do Fortaleza, né? As 2 vezes que ele saiu por opção, primeiro para o Cruzeiro, depois para o Flamengo. Então isso vai da convicção de suportar as pressões, de suportar as cobranças, de ter um projeto e de ver o trabalho, ver se o trabalho está fluindo, se o time dá resposta. E aí é importante a presença do dirigente o máximo possível, de acompanhar treinamento, de acompanhar vestiário, de acompanhar jogos, de acompanhar viagem, porque aí você está sentindo ali realmente se está fluindo ou não. Vou aproveitar essa narrativa para como é que foi o retorno dele depois de ir para o Cruzeiro e o clima que se criou na saída. Como é que a torcida recepcionou e como é que vocês da direção, né, enfrentaram esse problema que eu sei que houve. A primeira saída foi ruim, né? O torcedor não esperava, a gente estava num bom momento ali na Série A. Foi justamente na nossa volta à Série A. O curioso é que ele saiu justamente porque ele ia jogar contra o Inter. Era uma semifinal de Copa do Brasil. O Cruzeiro tinha perdido o primeiro jogo em Belo Horizonte e vinha pegar o Inter aqui. E o Rogério acreditava que ia reverter, porque o Cruzeiro tinha um elenco muito bom, né? E aquele desejo dele de ser campeão, era uma semifinal, já ia para uma final e tal. E ele acreditou no projeto do Cruzeiro. Naquele momento o torcedor ficou triste, ficou um pouco decepcionado com a saída dele. Pra gente foi muito ruim, porque eu lembro que eu dizia o seguinte: o time foi montado pelo Rogério e para o Rogério. Tem uma característica pessoal, né? Implementar exatamente, o trabalho, o elenco, as peças. Não gosto desse perfil de jogador, desse aqui eu já gosto mais. A gente ia naquela linha. E aí a gente começa a cair performance. Ele também não foi bem no Cruzeiro. E eu sentia o seguinte: os jogadores queriam a volta dele e ele queria voltar para o Fortaleza. Os jogadores sentiam falta do comando dele. Quando foi para trazer de volta, parte da torcida rejeitou. Isso que eu perguntei, eu lembrei disso. Não pode, tem que ter amor próprio, né? O cara foi embora e agora vocês aceitam de volta. Eu digo, eu não tô aqui para questão de amor, eu tô aqui pelo Fortaleza. Eu quero que o Fortaleza ganhe jogo. Quero que o Fortaleza cumpra o seu objetivo. E, sem dúvida, o Rogério era o cara para fazer isso. E ele volta e a gente faz assim de novo.
Então era o momento daquela decisão de engolir qualquer orgulho, qualquer vaidade, qualquer situação, né, que pudesse ser fora da análise fria técnica de quem é o melhor gestor para ocupar aquele cargo de treinador e botar esse time no lugar que pode ficar. E ele voltou e a gente acendeu de novo e terminou em nono lugar. Marcelo, isso que eu queria te perguntar, como se despide tudo isso da vaidade, do ego nesse momento? Porque é uma decisão muitas vezes que tu compartilha, tu tem parceiros ali, mas no final tu que vai ter que dar a cara para bater. O Fernando traz muitas situações, né, que aconteceram que ele teve que decidir, apesar de ouvir muita gente, chegou um momento que ele chegava lá e falou, agora eu vou ter que tomar essa decisão. Como é que tu, Marcelo, né, digere tudo isso e depois executa? Tem 2 pontos. Primeiro que o líder, ele sempre no final é um solitário. Escuta, pondera, ouve, pensa, leva pro travesseiro, mas a decisão final é do líder. Principalmente quando ele tem o respeito do grupo. E até porque só ele tem todos os detalhes. Né? Todas as informações. Nem todos os que dão opinião têm todas as informações. Exatamente. Geralmente quem toma decisão em qualquer área da vida tem mais informações do que quem não as toma. Então, toma aquela decisão. Pode ser certo ou errado, mas tem mais informações. Então, primeiro isso, é difícil esse cargo, essa função, mas você tem que ter a coragem. Segundo o quê? Aí vai a questão da vaidade e tudo, né? Nada individual pode estar acima do organizacional. A vaidade é individual. Então, não vou fazer porque ele me deixou aqui no momento difícil, não vai voltar. Isso está abaixo da instituição. Isso está abaixo do que o time precisa. Então, o pensamento tem que ser institucional. Isso vale para qualquer pessoa em qualquer lugar, na minha forma de ver gestão. Perfeito. O objetivo individual nunca pode sobrepor ao objetivo institucional. E às vezes a decisão, muitas vezes ela não é popular, ela não é simpática, mas o tempo vai mostrar se ela foi correta ou não para a instituição. Então, eu acho que o gestor tem que olhar isso. Primeiro se despedir de vaidade, ouvir as pessoas, ter a coragem de tomar adesão porque tem mais informações e nunca colocar algo pessoal ou individual acima do coletivo. Perfeito. Nesse momento do Rogério voltar e quando o Rogério sai, eu, analisando a distância, começo a ver que o Fortaleza montou uma estrutura, principalmente os scouts do Fortaleza, né, que realmente são de primeira linha, tanto na escolha de jogadores como na própria escolha de treinadores. O Vojvoda é um exemplo, né, que ninguém conhecia. Eu que tenho a pretensão de conhecer quase todos, eu não conhecia o Vojvoda, né? Como é que tu montou isso aí? Quais foram os critérios? Quem te ajudou nisso? Né? Quem são essas pessoas que ainda estão lá? O Papelim voltou agora, né? Que é um grande profissional, que daquele jeito tranquilo e humilde dele, ele acaba dentro do ambiente tomando conta e tem uma ideia de mercado excelente. Então, esse setor, para mim, é um dos mais importantes e por isso eu queria te ouvir a respeito. Eu acho que é uma série de pessoas e fatores. Antes de eu chegar na presidência, eu fui diretor de futebol por 3 anos. Então, eu vivenciei o futebol, eu vivenciei o mercado, as contratações, o observar, o gerar, aquela observação daquele jogador que não vem agora, mas pode vir daqui a 2 anos, aquele vínculo que você procura o cara, agora não dá, e daqui a pouco ele que te procura, porque foi bem tratado, porque viu o clube crescer, acompanhou de fora. Então, eu levei um pouco da minha vivência, né, como diretor de futebol. Nós tivemos lá 2 diretores de futebol que também contribuíram muito depois que eu assumi a presidência, né, que foi o Daniel Pessoa e o Alex Santiago, pessoas de lá que trabalharam, que ajudaram, que também foram muito importantes nesse processo, que contribuíram muito. O Alex, inclusive, na vinda do Vojvoda, ele foi uma pessoa importante, né, que foi o primeiro cara que falou o nome do Vojvoda, e aí a gente foi pesquisar junto com o departamento. O CIFEC, que é o Departamento de Inteligência do Fortaleza, foi fundado na minha gestão como diretor de futebol em 2016. Não existia esse departamento no Fortaleza. Nós criamos o departamento, nós contratamos softwares naquela época que nenhum time da Série C usava. Nenhum. Tinha um software chamado Instat, que é um software russo. Sim. Nenhum time da Série C... Depois pela Hudl. Isso, a Hudl comprou. Nós colocamos em 2016 na Série C no Fortaleza. É o mesmo cara, o Denis, é um russo que fala português, né? Um cara gente boa. E a gente tem amizade até hoje. Então a gente foi criando o departamento ali e fomos formando profissionais também. O primeiro cara do CIFEC eu trouxe da imprensa, que era o Henrique Bittencourt, um gêniozinho da imprensa, estudava tudo, apaixonado pelo Fortaleza, trouxemos pro futebol. E fomos montando. Hoje a gente tem 6 pessoas lá. O Papelim trazia a experiência dele
de ser diretor de futebol do Fortaleza em outros momentos, na década de 2000, 2005 ele foi diretor, 2009 ele foi diretor, rodou o Brasil, trouxemos de volta em 2017, né, conheci a casa, é um ótimo de relacionamento, um cara que faz o ambiente ser leve, que entende a linguagem do jogador, que tem network, que é muito importante o network, porque com o network você consegue informações confiáveis, as pessoas te passam informações confiáveis. Então essa série de pessoas, elas foram somadas ao trabalho, a presença do Rogério com indicações profissionais de conduta, de fluxo, né, de mentalidade. Então a gente vai absorvendo tudo isso. O Rogério foi muito importante no processo, mas quando ele saiu, a gente continuou melhorando a estrutura, a gente continuou buscando evoluir, porque a gente aprendeu. Ele deixou o caminho, né? Deixou o caminho. E a gente seguiu, né? E até aprimorou, até melhorou. Quando o Rogério vai ao PC, depois ele, poxa, vocês fizeram isso aqui, que legal, quando eu saí não tinha. Então acho que tem muita gente aí, né? Que, como eu citei, alguns que participaram, e a gente tem um departamento hoje bem estruturado, né? Até a questão física, o departamento é do lado da sala do treinador, só uma porta separa para trocar ideia, para trocar informação, para ser mais rápido. O fluxo de comunicação. O treinador, deixa eu ver um negócio aqui, chama o menino aqui, vem aqui, mostra aqui o vídeo e tal, né? Estrutura física, softwares, equipamentos, né? Drone, o que necessita para fazer um bom trabalho, a gente investe porque isso é um setor de inteligência do clube. Eu tenho três casos de contratações de Fortaleza que, se tu puder me relatar dentro do sigilo que não precisa ser que preservado, permitir, né? Permitir, que é o Lucero, o Vojvoda e o Mancha. São jogadores que eu não conheci, os dois, né? O Lucero, que é um grande centroavante, já maduro, mas um centroavante, que é daqueles que a gente gosta, né? Sim. Então eu queria saber essas três histórias, que eu tenho certeza Vou escolher a ordem, então, para nós começar pelo Vojvoda. O Vojvoda, vamos lá, o Vojvoda tem uma história legal. A gente teve o Rogério, como já foi citado aqui, como uma referência. Quando o Rogério sai pela segunda vez para o Flamengo, ele sai no meio do campeonato e foi como trocar o pneu com o carro andando, e aquela mesma lógica que eu já tinha falado aqui. Aquele time tinha sido feito pelo Rogério e para o Rogério. E aí a gente não acerta nos dois que vêm à frente, logo depois do Rogério. A gente traz o Marcelo Chamusca, que era um cara que conhecia a casa, que estava muito bem na Série B com o Cuiabá, era líder, tinha eliminado o Botafogo na Copa do Brasil. O Chamusca é um cara organizado, vai montar o time aqui organizadamente, a gente vai conseguir ficar na Série A. Não deu certo, trouxemos o Anderson Moreira, o Anderson Moreira conseguiu nos salvar, né? Ficamos na Série A com o trabalho dele, vencemos 3 jogos importantes no Castelão. Vira o ano, que não era nem o ano, era o ano esportivo, mas não era o ano cronológico, porque teve a pandemia, só terminou em fevereiro. A gente inicia o trabalho com o Anderson, mas tinha uma rejeição da torcida, ele não tinha caído no encanto do torcedor. Tinha treinado o Ceará também. Tinha treinado o Ceará. E aí a gente, quando decide a saída do Anderson, tinha um mês para começar a Série A, e a gente queria um nome com um perfil parecido com o Rogério na forma de jogar. Alguém que gostasse da bola, alguém que enfrentasse os adversários mais de frente, que tinha uma lógica muito racional na nossa decisão. Era o seguinte: eu preciso ganhar dos times de menor orçamento para ficar na Série A. E naquele ano tinha América, Juventude, Ceará, tinha uns 6 times, né, que eu tenho ganhado desses times. Se eu ganhar desses times, se eu fizer 4 ou 6 pontos desses times, ficamos na Série A. Então, para ganhar esses times, eu tenho que atacar, não tenho que me defender para ganhar desses times, tenho que ir para cima. Então a gente foi buscar um treinador que tivesse esse perfil, né? Na época tentamos o Diniz, que é um cara que tem uma vocação ofensiva, ele não quis ir, foi muito educado, muito elegante, até hoje é nosso amigo. Chegamos a sondar o Ariel Holan, que tinha vindo para o Santos, uma passagem curta, e aí surgiu o nome do Vojvoda e a gente identificou que ele tinha essa característica. O Vojvoda estava onde naquele momento? O Vojvoda tinha terminado o trabalho no União La Calera do Chile, que é um time pequeno, de baixo orçamento, foi segundo colocado. Então, ele já tinha um histórico de entregar bons resultados com times de menor orçamento. Tinha feito isso no Tajeres, eliminando o São Paulo no pré-Libertadores. Tinha feito isso com La Calera, né, vice-campeão chileno. Tinha eliminado o Fluminense na Sul-Americana. E tinha feito isso. O La Calera era o clube do presidente que deu margem ao FIFA Gate, né, no final. Não sei. Mas antes, né? Nesse período, não. Antes, bem antes. Bem antes. Eu não esqueço do La Calera. Sim, então tem até o documentário. Tem um documentário. Então ele estava no La Calera e foi a melhor campanha do La Calera. E ele estava livre, ele tinha encerrado lá. Então ele estava livre no mercado, então casou de ser um cara moderno, que entregava algo com orçamentos mais baixos e que tinha um perfil mais agressivo.
A gente estudou, fez entrevista, mandou material para ele, e aí veio a contratação. Então, o Vojvoda foi isso. Segundo, pela sua ordem. Pela ordem, vamos no Luthiero, né? Bem, o Luthiero, ou Lucero, como a gente chama lá, né? Mas pode ser as duas pronúncias. Ele tinha ido muito bem no Vélez. E nós tentamos trazer o Lucero para jogar a Libertadores de 2022. Nossa primeira vez na Libertadores, a gente tentou levar o Lucero. Conversamos com ele e na época ele escolheu jogar no Colo-Colo. Né? O Colo-Colo, com certeza, naquela época tinha muito mais tradição e mais história que o Fortaleza. O Fortaleza era um debutante na Libertadores, né? E o Lucero é de Mendoza. Mendoza é perto de Santiago. Então ele escolheu mais perto de casa e foi para o Colo-Colo. Fez um ótimo ano no Colo-Colo. O Colo-Colo caiu no nosso grupo na Libertadores. Ele fez gol da gente nos 2 jogos, tanto no Castelão como lá em Santiago. Mas nós passamos e o Colo-Colo ficou, né? Fortaleza passou. E ele ter ido jogar no Castelão, ter visto aquele Castelão lotado, também encanta os jogadores. Teve casos assim, o Paulo Fernandes, que a gente levou depois, tinha jogado pelo Boca contra, né? Então, a gente acompanhou ele do Vélez, ele foi pro Colo-Colo e depois do Colo-Colo ele veio pro Fortaleza. Então já tinha uma observação anterior. E o Mancha é um caso de uma prospecção na base, porque o Mancha era jogador do Palmeiras. O Palmeiras tinha outros jogadores em que ele apostava mais, e o Palmeiras faz muito isso, né? Quando ele acha que aquele jogador não vai vingar assim a curto prazo, ele faz um negócio com algum clube salvando um percentual. E foi o que ele fez com o Mancha. Então nós levamos o Mancha no último ano de formação do Sub-20. Ele foi importante pra gente, jogou Copinha, jogou Campeonato Estadual e já subiu pro profissional e fazendo um grande trabalho, um zagueiro moderno, muito alto, boa inversão de jogo. Né? Passe vertical, bem, não, aparentemente lento, mas não é lento. Não é lento. Se tornou mais agressivo, quando ele chegou, o Vojvoda achava que assim, ele precisa zagueirar mais, precisa ser mais agressivo. E desenvolveu isso nele, né? Agressividade no combate, no bote. Então são histórias bem distintas, né? Mas que mostram aí um pouco da amplitude do trabalho. Marcelo, eu sempre pergunto aqui para os executivos, para os gestores que a gente entrevista, como é que é a estrutura organizacional hoje do Fortaleza? Como é que foi essa mudança de associação para a SAF, né, na estrutura corporativa? Hoje, como é que... Além dessa pergunta, eu quero um passo anterior à questão política. Né? Como é que tu resolveu essa questão política que anteriormente era conflituosa, foi se acalmando com as vitórias e com a liderança que foi proporcionada pela tua atuação, e depois essa transformação societária que acabou te colocando numa posição de CEO, vindo da presidência. Como é que tu enfrentou isso, as críticas, se houve ou não houve, se houve aceitação ou não? E aí cai na pergunta do Diogão. Perfeito. O Fortaleza, durante muito tempo, foi um clube muito conflituoso politicamente. O Papelinho, né, que você citou, ele dizia assim, o Fortaleza parece uma escola de samba. Por quê, Papelinho? É cheio de ala. Eram várias alas, né, cada uma puxando para um lado. Quem primeiro resolveu isso foi Luiz Eduardo Girão, que foi o presidente anterior a mim. O Girão ficou 7 meses no cargo. É o senador? É o senador, né? Que o Girão se tornou dirigente sem sonhar em ser dirigente e se tornou político sem sonhar em ser político. Né? Ele não tinha esses objetivos de vida, eu sei porque eu conheço ele. Na política ele gostou bastante, né? Que já está no mandato. Tá indo muito bem. Tem um mandato aí já longo, até porque senador são 8 anos, um cara atuante. E o Girão, quando ele assume a presidência, e aí nós nos conhecemos, ele me chama para ser diretor de futebol e vice-presidente, ele diz, você cuida do futebol, que eu vou organizar aqui administrativamente e vou organizar esse ambiente que está pesado. E ele visitou todos os ex-presidentes, levava uma camisa, quando o cara não podia ir no clube, ele ia na casa da pessoa, teve um que ele foi visitar no hospital. Então ele fez um trabalho de pacificação, o Fortaleza turbulento, 8 anos na Série C, todo mundo querendo matar o outro, aquela loucura, matar a força de expressão, né? Hoje tem que esclarecer, né? Tem que esclarecer. Força de expressão, e ele acalmou bem isso. Quando eu assumo, eu busco dar continuidade nisso. Qual a forma de dar continuidade nisso? São 2. Primeiro, resultado. A bola entrando. O resultado ganhando o jogo, acalma. Segundo, nunca peguei um microfone para falar mal de gestões anteriores, para criticar isso aqui, que não sei o que, foi zero. Se foi bom, se foi ruim, o tempo vai dizer, as pessoas vão julgar, mas não era o meu papel, não tinha por que trazer essa carga negativa de, às vezes o cara critica o outro para parecer melhor, porque eu peguei, era cheio de problema.
Você assume com ônus e bônus. Todo mundo assume com ônus e bônus. E sabe o que vai encontrar, né? E sabe um pouco, pelo menos um pouco, né? Alguns às vezes descobrem quando estão dentro. Então a gente buscou cultivar isso, né, de respeito. E assim, as principais figuras históricas de liderança do clube gostam dessa gestão. Ribamar Bezerra, Renan Vieira, Jorge Mota, que eu já citei aqui, né, Flávio Novaes, o próprio Girão, que ficou pouco tempo, Geraldo Luciano, que era um cara que sempre ajudou, mas nunca foi o presidente. Então a gente sempre Que é o atual presidente, o Geraldo? Não, o atual presidente é o José Rolim. Ah, esse eu não conheço. É o Rolim, o José Rolim. Então, uma turma que ajudou, viu um espaço e viu um trabalho sério, viu um trabalho coerente, viu um trabalho transparente. E acho que um dos feitos da nossa gestão, desde que eu assumi, nunca houve uma disputa que um quisesse quebrar o outro, dificultar o outro. Sempre houve consenso nas escolhas. Porque na hora da eleição, e a eleição é justa, é legítima e é democrática, mas muitas vezes deixa feridas. Né? O que perde sai magoado, o que ganha quer se vingar porque na campanha o cara falou uma coisa da família, de não sei o quê. Porque na hora que vai para disputa política, tá sujeito a isso. Então a gente conseguiu conduzir isso sem maiores problemas. Na questão da SAF, quando a gente cria a SAF, nós tivemos 94% de aprovação. 94% de aprovação para criar a SAF. Quer dizer, foi quase que uma aclamação. Mas esse ano, como a bola entrou menos, como a gente teve um primeiro semestre ruim, aí se começa a criticar a SAF. Porque o Marcelo fez a SAF como se eu tivesse feito sozinho, né? Foi todo um contexto, votação, duas votações plenárias para explicar. Porque o Marcelo quer se perpetuar no poder. Porque a SAF foi criada para o Marcelo ficar mais tempo. Então, veio esses questionamentos, a gente vê um pouco, lê em rede social, né? E não é bom de ver isso, não é legal, porque a gente sabe que não é essa a intenção, né? Nunca foi. Foi de colocar o clube num modelo administrativo diferente, de ter mais acesso a crédito e de estar pronto para o movimento de venda minoritária ou majoritária. Né? E o estar pronto é você escolher quem você vai ser o parceiro, não pela necessidade, não pelo desespero, a faca no pescoço. Que é como aconteceu várias transformações. Como aconteceu em muitos. Tipo Cruzeiro, Botafogo, né? Todos eles. Era faca no pescoço. Era o que tinha. E o Fortaleza acabou sendo protagonista nesse modelo de se preparar para receber o seu investidor e não o contrário. Exatamente. Então a gente está preparado, a gente está pronto, isso faz melhorar a governança e na hora que tiver o parceiro ideal, que a gente diz muito o seguinte, o quem é mais importante do que o quanto. Quem é o parceiro que vai se juntar a essa marca histórica? Essa marca que tem 2 milhões de torcedores, que tem mais de 100 anos. É mais importante do que o valor do cheque. Porque o parceiro, ele tem que contribuir com o dinheiro, sim, mas ele tem que contribuir também com know-how, com conhecimento, seja em que área for. É um grupo já especialista em futebol, ótimo. É especialista em marketing, é especialista em comunicação com o torcedor, é especialista em gestão de ativos imobiliários, vai tentar fazer um estádio para o clube, ótimo, mas que agregue com algo a mais, não só com o dinheiro, e que sejam pessoas, né, com essa característica. Então, esse foi a tentativa racional. Mas a bola entrando, as pessoas elogiam, a bola não entrando, as pessoas criticam. Isso é natural. E hoje o modelo da SAF, então 100% das ações estão na mão da associação. 100% nas mãos da associação, mas sabemos que em algum momento vai ter que fazer uma venda minoritária ou majoritária, ou bolsa de valores, que é algo mais distante, que você pulveriza, né, os investimentos. Então é algo que vai vir a acontecer para manter competitividade. E como é que funciona hoje o conselho de gestão do Fortaleza? O conselho de administração, não sei qual é a nomenclatura. Pronto. Existe o Fortaleza Esporte Clube tradicional, que tem o seu presidente e o conselho deliberativo. O presidente da executiva, que é o Rolim Machado, indica 3 nomes para o conselho de administração. O conselho deliberativo, que é o presidente Wendel Regadas, indica 2 nomes para o conselho de administração. Então o conselho de administração tem 5 nomes. Esse conselho de administração escolhe o CEO e acompanha o trabalho do CEO, que no caso sou eu, estou como CEO. E tem um conselho fiscal também, que o estatuto da SAF, a lei da SAF, estabelece, obriga a ter o conselho fiscal independente. E abaixo de ti, profissional, quais são as nomenclaturas? Aí vem para o organograma. O organograma obrigatório. Diretor de futebol e diretor financeiro, tem que ter, com dedicação exclusiva. E aí nós temos diretor de marketing, diretor de patrimônio, diretor de novos negócios, aí a gente pode ir criando as outras funções dentro da estrutura da SAF. Não é aquela estrutura mais engessada,
associativista que você tem 13 diretorias e tem que ocupar todas. Diretoria da base está na nossa alçada, né? Então, 90% do orçamento do Fortaleza como um todo está na SAF. Sócio-torcedor, lojas, patrocínios, então a diretoria comercial está dentro da SAF, mas as obrigatórias com dedicação exclusiva, futebol e financeiro. As demais estão ali acompanhando, né? Também muito importantes. E como é que tu abre depois o futebol daí, Marcelo? Tu tem uma diretoria do futebol, e aí abaixo, como é que tá a tua estrutura hoje? No futebol? No futebol. No futebol, tem o diretor de futebol, que é o Papelim, tem gerente, supervisor e assessor de futebol. O gerente é o Júlio Manso, que faz muito da logística, um cara muito bom. Daniel Pessoa, que já foi diretor de futebol, hoje é gerente. O Júlio Manso é o supervisor. E o Marcelo Boeck, gaúcho, né, campeão com o Inter. Na base e depois no profissional. Né? Hoje é assessor do departamento de futebol, assessor do executivo, né, no caso do Papelim. E aí tem a gestão da base. A base funciona em outro prédio, né, não é nem um prédio, é um espaço muito amplo, que é em Maracanaú, que tem base e futebol feminino. Isso fica todo na gestão do Irlando, que é o diretor da base, com o Erison Matias, que é o coordenador. Lá tem... E eles são SAF. São SAF. São todos da SAF. Feminino é SAF. Feminino é SAF, base é SAF, profissional é SAF. Todo o futebol está na SAF. O futsal está na associação. O basquete está na associação. Os esportes que não são futebol estão todos na associação. E a SAF abrange todo o futebol, masculino, feminino e categorias de base. Como é que tu remunera a associação? Tem um percentual? Aluguel dos espaços e royalty. Paga um royalty, tem um percentual de royalty. Tudo isso foi feito com estudo de mercado, não foi uma métrica da nossa cabeça, não foi um valor sugerido para equilibrar as situações, não. Vamos para o mercado. Quanto é que o mercado paga de royalty nesse tipo de situação? 4%, é o que a gente vai pagar. Quanto é que seria o aluguel do PC do CT de Maracanã, o EX? Então é o que a gente paga a associação. Por que a gente fez assim? Porque na hora que o investidor vier, ele vai olhar isso. Por que vocês estão pagando tão caro para a associação o aluguel desse prédio que se eu for no mercado está tanto? Então nós já fizemos com as práticas de mercado. Para que na hora que o investidor vier, ele vê que tudo está dentro das práticas do mercado. Não é coleguismo, não é política, não é jeitinho, não é para acomodar, já é da forma profissional. Bom, e na sequência, como é que funciona na questão da SAF? A tua indicação tem prazo? São eleições, são indicações temporárias, de acordo com a gestão? A gestão tem um prazo, né, de mandato e o teu cargo passa a ser vinculado a um eventual presidente, a um eventual conselho de gestão do clube? O meu cargo como CEO, ele é um cargo com bem menos estabilidade do que o que eu tinha, por exemplo, como presidente. Perfeito. O presidente ele tem um mandato a cumprir, ele só vai sair por alguma improbidade ou um processo e mesmo com improbidade tem todo um processo, né, para aprovar, para ir conselho de ética, para votar, né? Eu fui presidente por 6 anos, tinha mais 1 ano de mandato. Que eu completei o último ano do Girão e fui eleito para 3 mais 3. Então eu iria para o último ano, foi quando houve a mudança e eu vim para CEO. Eu tenho a vulnerabilidade do resultado. Se o conselho de administração entender que deva me demitir, vai me demitir. Se entender que deva permanecer mais tempo, vou permanecer mais tempo. É uma atuação por prazo indeterminado. Tem contrato de 3 anos, mas pode ser demitido se paga uma multa. Então não tem a estabilidade de um presidente eleito. Como um executivo no mundo corporativo. Como executivo no mundo corporativo. E ao término do contrato, tu renova o contrato. Ou não. Né? Exatamente. De acordo com o interesse ou pessoal ou do clube. Ou do clube, do conselho de administração. E o conselho de administração, o mandato é de 2 anos. Aí se renova, vai mudando, né? A partir da indicação, como eu já expliquei, da diretoria executiva e do conselho deliberativo. É um mandato de 2 anos do conselho de administração. E o que tu viu de melhor e de pior nessa transformação? De melhor... Eu te pergunto, porque nós aqui trabalhamos muito à distância, né? Com criação de processos, com análise de diagnóstico de clubes, né? E cada um tem a sua realidade. Eu queria ver a realidade do Fortaleza. De melhor, a gente tem mais acesso a crédito, muito mais fácil, porque tem as próprias ações da SAF servem como garantia. É muito mais fluido qualquer decisão da gestão, porque não tem que submeter ao Conselho Deliberativo, o estatuto é mais empresarial, então formar novas diretorias é mais fácil, trazer gente de mercado para atuar numa determinada função é mais fácil, né? Não está naquele modelo mais engessado associativista. Porque, gente, o modelo associativista, se a gente for pesquisar,
é o modelo de um clube de futebol é parecido com o modelo da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia. Não evoluiu, né? Não evoluiu, porque é um modelo feito por... Vamos juntar aqui pessoas legais que fazem a mesma coisa e vamos cuidar de uma entidade? Esse é o modelo associativista, a grosso modo. Obrigação de dar lucro, Não, de de dar horário, certo, de dar errado. Exatamente. Só que os clubes de futebol deram super certo, viraram máquinas de fazer dinheiro e com aquela Com o estrutura mesmo mais modelo. engessada. Então, quando vai para a SAF, você tem mais fluidez em várias situações. O que é ruim? O ruim é a desconfiança de que foi algo feito para beneficiar A ou B, para empregar mais gente, mas isso acontece quando não está ganhando. Quando está ganhando, tudo é legal. No final do ano passado, nós terminamos o campeonato em quarto, o Bahia terminou em oitavo, nono. Aí o que é que a nossa torcida dizia? Olha aí, SAF do Bahia cheia de dinheiro e do Fortaleza aquela SAF sem dinheiro e dando super certo, não sei o quê, a SAF é orgânica. E agora, olha aí, a SAF do Bahia que dá certo. O Bahia tá com um baita time, o Fortaleza tá com esse pessoal aí que quer se perpetuar no poder. Então, tudo isso vai ao balanço da rede. E que fique registrado, eu já falei em inúmeras entrevistas, admiro demais a SAF do Bahia. Acho que é uma SAF, sim, exemplar. Eu também. Exemplar. É que a distância... A SAF do Fortaleza é diferente porque é uma SAF com recursos próprios. Isso. Então, essa aí também é exemplar porque conseguiu o Fortaleza, antes desse período, ser um clube superavitário, que é incomum, né? Sim. Chegamos a conversar em algum Sim, momento sim. e eu sabia que a gestão do Fortaleza dava lucro, né? E aí virou SAF dentro desse modelo, né, de uma gestão de associação. O Bahia é o contrário, o Bahia tem começo, meio e fim, né? Pagou a dívida à vista, né? Tem processos, tem governança, tem procedimentos adequados, né? O Bahia eu vejo das SAFs brasileiras com recursos de fora do clube, propriamente dito, é a que deu mais certo. Não, e esse recurso de fora do clube ele é garantido, né? Porque é um fundo soberano que tem muito dinheiro, que vem de dólar para cá, são 5,5, né? E tem o know-how, né? Tem know-how, tem ganho operacional, ganho técnico. Tem método, tem processo. Exatamente. Então, admiro demais, faço questão de registrar. Mas o lado ruim da questão da SAF realmente é ao sabor dos ventos, as pessoas acham que é bom ou é ruim. E isso, para quem faz um trabalho sério, para quem se dedica, para quem sabe toda a trajetória que se fez pelo clube, por vezes não é tão agradável. Marcelo, eu queria falar contigo agora um pouquinho sobre educação. Eu sei que tu vem dessa área, né? A família tem negócios na área da educação. Tu foi diretor de escola por muito tempo. Eu queria que tu falasse um pouquinho da importância da educação e o que tu falaria para esses profissionais ou essas pessoas que querem entrar no futebol, né? Como se preparar, como buscar esse conhecimento, né, que tu foi galgando, né? Na época que tu entrou não tinham tantos recursos para se preparar para o futebol, tu teve que ir indo para o conhecimento geral até te especializar na prática ali no dia a dia. Bem, primeiro que eu acho que educação é a atividade mais nobre que existe, né? Então quem trabalha com educação, com formação, está trabalhando com conhecimento, com desenvolvimento de pessoas, com ampliar olhares, com mudar realidades. Através da educação, da formação, do conhecimento, as realidades mudam, né, das pessoas. Então eu admiro muito e tenho uma alegria de poder ter trabalhado um bom tempo como diretor de escola, conviver com o aluno, com a família, né, de saber que cada um daqueles é especial, é único. Eu tento de alguma forma levar isso para o futebol, embora a minha base de alunos era isso aqui, a base de torcedores é isso aqui, né? Então não dá para você ter essa mesma ação individualizada, mas o conceito fica. Aprendi muito sobre comunicação na escola, porque eu fazia palestra para pais de aluno, para professores, né, para alunos. Então a comunicação eu desenvolvi dentro da escola, gestão em si, né, porque na escola eu como proprietário eu cuidava de cada centavo, eu queria melhorar a receita, diminuir despesa, eficiência, levei isso para o Fortaleza também, cuidar do Fortaleza como eu cuidava da minha empresa, negociando cada situação, tendo cuidado com cada situação. Então tem esse legado, esse aprendizado. E formação continuada, que é a sua segunda pergunta, é algo fundamental, né? Para quem quer crescer, tem que ter conteúdo, tem que sentar, tem que estudar. Hoje, quem tem vontade, tem inúmeras formas de fazer isso. FootHub é uma delas, né? Porque é de sucesso e eu recomendo, né? Porque eu estou na frente de vocês. Mas é excelente as formações que vocês fazem. Então, quem quer, tem essa opção válida, que não tinha um tempo atrás. Então, invista em si, né? Porque às vezes as pessoas querem que os outros investam em si. Primeiro você investe em você. Quando você investir bem muito em você e você virar um baita profissional, alguém vai investir em você. Pô, esse cara tá pronto. Deixa eu investir mais ainda porque ele vai ser útil aqui. Né? Então, investir na sua formação é fundamental.
Tem diversas formas, né, de se fazer isso, mas o ponto é formação continuada. A gente tem que estar sempre disposto a aprender, tem que estar sempre disposto a dar um passo a mais. O mundo muda muito rápido. Hoje se fala muito de inteligência artificial, isso está entrando no futebol também, as pessoas também têm que entender isso, os clubes têm que entender isso. Como é que eu vou usar a inteligência de dados para prospecção de jogadores, para identificação de padrões? Então, formação continuada é fundamental. As métricas para potencializar o rendimento do próprio jogador comparado consigo mesmo. Sim. Hoje tu tem como fazer isso e é a melhor forma de crescer. De crescer, de identificar. E medir, né? Exato. Porque o que não é medido não é gerenciado. Se você não está medindo, você não está sabendo o que está sendo feito. Bom, nós estamos já chegando no final do nosso papo aqui. Passou muito rápido. Eu tenho um presente para você. Eu vou fazer mais uma pergunta ainda. Então tá certo. Eu vou fazer mais uma pergunta que tem a ver com o mercado, né? O futebol sempre desperta muito interesse, é o principal esporte mundial, né? E hoje nós vivemos uma realidade nova, com o streaming, com as ligas, né? Com muita gente querendo transmitir futebol. Temos várias empresas hoje que transmitem futebol. E eu queria uma opinião tua, uma avaliação tua sobre esse mercado novo que se abriu. Tu é uma das lideranças nacionais dentro desse contexto, né? E eu queria te ouvir sobre isso, sobre o futuro, como as coisas estão sendo encaminhadas, as ligas. Vamos ter apenas uma, né? Temos duas hoje aqui no Brasil que congregam clubes de primeira e segunda divisão, Liga Forte e a Libra. Enfim, eu queria te ouvir sobre isso, sobre esse novo cenário que estamos vivenciando. Bem, sobre o conceito das ligas, né? Existem os dois grupos. Eu estou como presidente da Liga Forte União, que tem 33 clubes. A Libra são parceiros nossos. A gente já fez algumas coisas juntos, né? A Libra é o Gabriel, o presidente? Não, a Libra é o Casares do São Paulo. Casares. O Gabriel é o CEO da LFU. Tá. O Gabriel está na LFU, é o CEO e eu sou o presidente. Certo. E o Casares é o representante maior da Libra e tem o Silvio Matos, que é o CEO da Libra. São os operacionais, né? Gabriel e Silvio Matos são os operacionais. Certo. E eu e Casares somos os políticos, digamos assim, né? Da gestão política. Quem bota mais a mão na massa é o Gabriel e o Silvio Matos, até porque a gente tem que cuidar dos nossos clubes, né? Eu do Fortaleza e o Casares do São Paulo. Desafios enormes. E nos damos super bem com a Libra. Fizemos a venda da Série B em conjunto, fizemos a venda dos direitos internacionais em conjunto. Então já tem sinergias e queremos criar a unificação. Contamos com a CBF para isso. Acreditamos que o presidente Sami, que chegou agora com a mentalidade jovem, com a mentalidade de união, vai facilitar esse processo junto com a sua diretoria. Acreditamos muito nisso. Já viu sinalizações desse aspecto e espero que isso possa continuar. Os clubes estão bem próximos para isso, bem próximos. Só uma divergênciazinha natural, né, de conceito, né, de poxa, eu acho que devia ser assim, acho que devia ser assado, mas avançou bastante. Eu espero que isso dê o passo a mais, porque a criação da Liga de Clubes é o próximo passo que o futebol brasileiro precisa dar para poder avançar em gestão, em governança e ainda mais receitas. Não tem que inventar a roda. A La Liga cresceu assim, a Premier League cresceu assim, a MLS cresceu assim, a Bundesliga cresceu assim, e a Liga Brasileira também tem que seguir esse caminho, uma vez que a gente consiga criar. E eu acredito de verdade que a CBF vai ser um facilitador através do presidente Sami para que isso aconteça. É um mundo que consome muito futebol. Esse Mundial de Clubes foi uma prova disso. Né? Todo mundo parou para ver e identificar os jogadores. Tem o João Pedro tá no Chelsea, eu nem sabia, é brasileiro, jogou no Fluminense, é de Xerém, fez 2 gols e tal, e os diversos jogadores que a gente viu, aquele centroavante do Borussia Dortmund, né, já era um goleador, acho que é africano. Então, a globalização mesmo, né, assim, de você ver o Haaland jogando contra um time brasileiro, né, o Real Madrid, poxa, foi tão legal acompanhar o Mundial de Clubes e aquilo ali é a prova. Eu sabia que o Harry Kane era bom jogador, mas não sabia que ele era tão bom jogador. Tão bom, a capacidade de finalização dele, aqueles 2 gols contra o Flamengo, incríveis, né? Com um toque só. Então, é muito bom ver isso. E as pessoas consomem esse produto. Esporte ao vivo é muito atrativo. É muito atrativo. E com alto nível, melhor ainda. E com mais formas de ver. Porque hoje você pode ver ao vivo na TV aberta, pode ver no streaming, pode ver só os melhores momentos depois. Na rede social você acompanha os gols, acompanha os lances. E a sabedoria que tem que se ter é de gerenciar isso muito bem, criar um produto cada vez mais bem envelopado e gerar mais receita também para os clubes. Os clubes de futebol geralmente são as fontes pagadoras, né? E paga todo mundo, o empresário, o jogador,
os fornecedores, a comissão técnica, mas a gente tem que também melhorar essa relação de mais receita, e a maior linha de receita em qualquer liga do mundo é direito de transmissão. E para ter bom direito de transmissão, tem que ter conteúdo, tem que ter uma boa venda, e vender coletivo é melhor do que vender individual, porque tem a força de um produto mais robusto. A única coisa que lá atrás eu advogava, né, é que os clubes não tem que repassar todo esse recurso novo que entra, esses aumentos, esses acréscimos, para os contratos, né? Então, acho que tem que ter uma parcimônia aí de repassar menos recursos para contrato de treinador, de jogador. Concordo. Né? Você está certíssimo. E a gente vê esses ciclos, né? Lá atrás, quando aumentou... Tu nem aproveita não aproveita, inflaciona, e você termina pagando mais do que o que aquele ativo merecia. Sim, sem dúvida. Porque o outro está pagando também. Exatamente. Então é o próprio parceiro que está aumentando esse cenário. O mesmo jogador que recebia 150 mil, hoje está recebendo 400. Mas ele ainda é o jogador de 150. Ele não ficou melhor para valer 400. Mas o mercado mudou de tal forma porque entrou mais dinheiro, entrou o dinheiro das bets, entrou o dinheiro de mais direito de transmissão, e é a crítica que você faz de forma corretíssima, de que ao invés de melhorar a estrutura, passar a ter caixa, que os clubes não têm caixa, se transportou tudo isso para os contratos e gera essa distorção. Para encerrar a minha parte aqui, Fernando, eu queria, né, primeiro agradecer aí o Marcelo, a disponibilidade de ele ter vindo até aqui, porque o Marcelo é uma grande referência para a gente. A gente viu que mudou o olhar para o futebol nordestino, né, desde a tua chegada ali no Fortaleza e tudo que tu fez aí pelo Fortaleza. E eu queria saber o que tu imagina, né, e o que tu gostaria de deixar como legado pro futebol nordestino e brasileiro. Olha, eu acho que o legado para o futebol brasileiro é de que a gente tem capacidade de gestão lá. Eu acho que isso é legal, de que olhem, né, poxa, olha os bons trabalhos que foram feitos no Nordeste, né, em alguns clubes, e no Fortaleza especificamente. Eu acho que o Fortaleza hoje, ele senta em mesas, em lugares que não sentava há anos atrás. Ele ocupa espaços em reuniões na CBF, na presidência de uma liga de clubes, né, em programas esportivos que ele não ocupava. Só que não é o Fortaleza, é o futebol nordestino, porque tem outras pessoas que também têm muita capacidade e que certamente vão ocupar esses locais, seja no Fortaleza, seja em outros clubes. Então, deixar esse legado que lá a gente tem gestão, acho que isso é bom. Todo mundo sempre viu o futebol nordestino como quem tem paixão. As torcidas são apaixonadas, os estádios estão cheios, né, o Santa Cruz, o Fortaleza, o Bahia, o Ceará, o Sport, mas agora está se vendo também que tem uma capacidade de gestão e tem muita gente boa. Então, acho que esse legado é bom de ser deixado para o futebol brasileiro e que sirva de inspiração também, né, para outros dirigentes, para outras regiões do país. Como tenho certeza que muita gente procurou o Fernando quando ele estava ali no Inter, quando ele saiu do Inter, e até hoje ainda procuram. Eu já tive essa honra também de receber, né, o cara do Afogado de Ingazeiras foi conversar comigo, como o cara que ia ser candidato para o Remo, como o cara do Curitiba um tempo atrás, o cara foi lá, poxa, eu quero conhecer a gestão de vocês, né, gente ligada ao Santos em algum momento. Então é legal a gente servir de inspiração, né, como o trabalho que foi feito. Eu acho que esse é um legado interessante, e contribuir para o futebol como um todo, nessa descentralização, né? Os recursos ficam mais concentrados no Sul e Sudeste, isso é um fato. Consequentemente, os resultados ficam mais concentrados aqui também. Mas o Fortaleza furou um pouco essa bolha, chegando a se tornar 7º do ranking nacional. Hoje nós somos o 9º. Nunca um time nordestino tinha ficado entre os 10. A gente já está entre os 10 há alguns anos. Né? Brigar em Libertadores da América, estar dentro do ranking da Conmebol entre os 30 primeiros. Então, tudo isso são coisas que vão ficando e que eu acho que com o tempo aí vão ser bem reconhecidas. E a gente nem comentou da dificuldade logística, né? Essa não tem como diminuir. Tem como minimizar. Vocês viajam 80 mil quilômetros, né? O Flamengo viaja 25 mil. Só isso aí já é uma grande diferença. É uma grande diferença. Mesmo com o avião fretado, não tem? A distância vai ser a mesma. O voo fretado ele te possibilita ficar menos tempo longe de casa. E mais tempo em casa significa qualidade de vida, de sono e de treinamento. Porque você treina melhor no seu CT. Eu venho jogar contra o Inter aqui. E dorme melhor na sua casa. E dorme melhor na sua casa. Então isso tem impacto dentro de campo. Bom, Marcelo, chegamos ao fim. Né? Te agradeço muito, foi ótima a tua entrevista, a tua fala. Confirmou tudo aquilo que a gente tem a teu respeito, a opinião, a impressão, né? O que tu transmite pelas tuas participações em programas. Eu já te conheço
sou assim, suspeito para falar e pelas vezes que a gente se encontrou. Te agradeço muito aí a tua participação e boa sorte, que siga nesse crescimento permanente do teu clube, da tua pessoa, com um expoente da gestão no Brasil hoje, não só no Nordeste, mas um expoente na gestão no Brasil, sendo reconhecido onde anda. Premiado nos e aquela história de sentar na mesa, tu agora senta na cabeceira da mesa, né? Isso aí é extremamente importante. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, um papo super leve, agradável, perguntas de altíssimo nível. Mas para terminar, eu quero lhe presentear. Né? Eu trouxe aqui um livro que você me inspirou a fazer. Eu li o seu livro, né, que eu acho que eu vi que está ali, né, de Belém a Yokohama. Se você puder até pegar e botar aqui ao lado um do outro, para mim vai ser assim... Tá ali, ó. Ali embaixo, ó. O terceiro, embaixo, tá de baixo. Aí, Belém a Yokohama. Então, Fernando, o seu livro me inspirou a fazer o meu. A sua história, a sua trajetória. E até o título lembrando o título do seu, né? Você fala de 2 cidades, eu falo de uma trajetória, mas de um canto a outro, de um local a outro. Que beleza. E eu tenho te agradeço muito, vou ler e depois vou te ligar para comentar algumas passagens. Eu tenho a honra de lhe entregar. Isso aí, muito obrigado. E lhe agradecer por tudo. Isso aí. E parabenizar também. Tem uma dedicatória aqui. Bom, que beleza. Te agradeço muito. Agradeço. Marcelo, muito obrigado e até a próxima. Olha aí, pessoal, então, obrigado aí pela audiência. Até a próxima. Marcelo Paz, grande figura do esporte brasileiro. Que agradeço a todos vocês, espero que gostem.